Já aconteceu com você de seguir aquele passo a passo do bolo, quando você olha para o forno, seu bolo tá todo murcho e você nem sabe ainda o porquê que ele murchou? Me chamo Mery Santos, sou confeiteira. Hoje estarei trazendo esse segredo de grandes confeiteiros para vocês terem um bolo bonito e alto. Então fique comigo e vamos lá! Primeiro passo, se você não estiver seguindo, você está fazendo errado, é não pré-aquecer o seu forno antes de colocar o bolo. Essa é uma etapa muito importante. Se você não pré-aquecer o seu forno, não vai ter tempo suficiente para pré-aquecer depois que você coloca o seu bolo. Então tem sim que pré-aquecer o seu forno. Pré-aqueça uns minutinhos antes, até você ver que está na temperatura suficiente para você colocar o seu bolo. Antes de você finalizar o seu bolo, você já liga o seu forno e deixa chegar na temperatura certa para não cometer esse erro, hein? Outra coisa muito importante é a temperatura do seu forno. Preste muita atenção antes de você colocar o seu bolo no forno, porque tem que estar na temperatura certa. Se caso ele estiver em uma temperatura muito elevada, o que vai acontecer é que o seu bolo vai crescer rapidamente e depois não vai ter estrutura para ficar, então ele vai murchar, e é onde deixa o seu bolo solado. E também pode acontecer de queimar nas laterais e o fundo ficar ainda cru, que é o meio. Então se liga aí na temperatura do seu forno para não acontecer dele murchar. Geralmente para bolos a temperatura é 180 graus, então preste atenção e coloque a temperatura certa. Outra coisa que pode estar acontecendo é o choque térmico. Quando você abre o seu forno antes dos 20 minutos, pelo amor de Deus, não abra o seu forno antes que complete 20 minutos. Mesmo assim, não é o ideal. O ideal é você deixar o seu bolo assar. Quando você vê que ele já teve a estrutura e que você acha que ele já está assado, você abra e confira, mas não tem necessidade de você abrir o seu forno antes. Então segura aí a ansiedade e deixa o seu bolo assar lá tranquilo, porque senão, se você abrir ele antes do tempo, ele vai murchar. Outra coisa que pode levar ao choque térmico é você acabar de assar seu bolo e colocar em uma bancada fria. Não faça isso. O ideal é que você pegue o seu bolo e coloque em cima da grade do fogão e deixe ele esfriando lá quietinho. Outro erro que você pode estar cometendo é você demorar de colocar o seu bolo no forno. Quando o fermento tem contato com o líquido da sua massa, ele já começa a fazer efeito. Então você, assim que terminar, já tem que colocar ele no forno para não acontecer de desandar o seu bolo. Outra coisa que você tem que prestar muita atenção é na data de validade do seu fermento. Mas mesmo se ele estiver na data de validade, tem uns que perdem o efeito. Então preste atenção se o seu fermento está tendo efeito ainda para você colocar no seu bolo. Para você saber se o seu fermento está ativo, você vai pegar uma xícara de água morna, não é fervente, você só morna ela e coloca uma colher de chá de fermento. Se o fermento enfervecer parecendo sal de frutas, é que o seu fermento está ativo e bom para você usar no seu bolo. Se caso não acontecer nada, é porque ele já perdeu o efeito, então descarta ele e não use na sua receita. Outra coisa muito comum e que várias pessoas fazem é colocar os ingredientes gelados na receita. Ovos, leite, margarina ou manteiga. Não faça isso, gente, porque pode gerar um choque térmico ao ter contato com o forno quente. Então tire todos os seus ingredientes da geladeira minutos antes de você fazer a receita. Uma coisa muito comum que você pode estar fazendo é bater a farinha de trigo na sua batedeira. Farinha de trigo não se deve bater. Por ser glúten a farinha de trigo, se você bater demais, você vai estar ativando a proteína, fazendo com que a sua massa fique elástica. E isso pode estar fazendo com que o seu bolo sole. O ideal é que você mexa a sua farinha de trigo com o fouet de dentro para fora, trazendo ar para a sua massa. Assim vai ficar uma massa boa e bonita. Espero ter te ajudado com essas dicas. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, curtir, comentar e ativar o sininho para você não perder nenhum vídeo. É isso, pessoal. Muito obrigada pela audiência.